sério familiar, financeiro também, e que ele também está rezando para ver se ele vai pro Al Hilal. Então. Ele está com essa dificuldade também. Financeiro, cara. Tem um problema de família. Quem tá com problema financeiro, imagina nós, hein? Não, imagina nós. Tem um problema de família sério, financeiro, dentro da família, mal distribuída, e que ele está rezando também para ir pro Al Hilal, como o Barcelona também está rezando aí, que nem falou aí. Então é verdade o que ela está falando. Então, que chegou até mim, tem gente que convive em Barcelona, na Espanha, e que é do futebol. Enquanto isso, tem 3 dias. Aí eu fiz a minha pergunta. Pô, se uma filha tá com problema financeiro e nós caras podemos matar, estamos como? Mas ele teve um problema muito sério de família. Então agora, o Calais ali falou, então eu fiquei na dúvida, né? Ela falou pra mim, é um cara sério, e também tem família que joga na Espanha. Eu acho que isso aí tá influenciando muito ele dentro de campo, então. A cabeça dele fora do lugar. Tem um problema sério familiar mesmo, de financeiro. Ele tá contando com a saída pro Al Hilal, pra dar uma reviravolta, e o Barcelona, então é verdade. De repente, agora a história vem à tona o porquê da crise financeira envolvendo o jogador da seleção Rafinha. O pai de Rafinha teria se beneficiado dos direitos de imagem do jogador, ficando com cerca de 80% dos rendimentos. O atleta descobriu a informação quando tentou comprar uma mansão com a esposa e estava com problemas financeiros. Olha só, o pai fez um contrato para o próprio filho, jogador Rafinha, que você vê na foto, e nesse contrato ele ficaria com 80% de tudo aquilo que o jogador ganhar. Então, se o jogador vender esse telefone por R$10, R$8 fica com o pai do Rafinha. Aí o Rafinha foi comprar a mansão, olhou lá, pô, não deu para comprar a mansão, nem um casebre ele conseguiu comprar. Por quê? Porque o pai então agora está passando um problema financeiro, mas não é porque ele não está tendo um salário bom, é por conta desse contrato. E olha essa punhalada do próprio pai, meu Deus do céu. O quê? É teu. Eu falei que tu não imaginava o teu presente. Enfiar isso aí. Eu já aluguei um lugar pra pôr. É pra não passar trabalho. Isso que tu queria ver tanto. Olha que lindo. Quanto que tu acha que custa essa base? Gostou? 30 euros. 350. Quanto tu acha que custa esse pó? 350? Não, esse é 550. Quê? Quanto tu acha que custa essa caneta de boca? Eu espero que 10 pila. 65. Tá brincando, tá? Quanto tu acha que custa essa manteiga de cacau da Dior? É da Dior, né? Tem que ser caro, 100 euros. Não, 280. Ah, você tá brincando, tá comprando uns negócios desse? Quanto tu acha que Olha aí, custa teu esse filho tá perfume? brincando com essas coisas que são caras. Quanto tu acha que custa esse perfume? É o mais caro que eu tenho. É o mais caro que eu tenho. Que tu me deu. Que eu te dei? Sim, Eu não lembro de ter te dado. Que eu comprei pra te pagar. É o mais caro que eu tenho. Chuta. 400 euros. Ah, chuta de verdade. 400 euros. Não, 1.400. Que? Não, tu tá... 8 milhões de reais o salário do cara. É inaceitável. Quando é jogador dos anos 80, 90, que não tinha um empresário ali ou alguém para um planejamento financeiro. E naquela época o salário não era que nem o de hoje, né? Sim. O Miller falou esse dia ele ganhava, era o salário mais alto do São Paulo, ele era 30 mil reais por mês. E você conhece os empresários também, porque antigamente eles não conheciam, então é 30 mil reais é direito de imagem que os caras pagam mais. A base é de Júnior. Júnior recebe hoje. Eu me surpreendi, né? Óbvio que eu já escutei, né? Por mais que eu fuja, o telefone é fofoqueiro, né? O telefone vai lá e te traz os informes, né? Então, é algo que me surpreende. Como eu te falei, nós estamos muito bem, obrigado. Não sei do que realmente estão tentando abordar. Não faço ideia. E nós estamos aqui com todos juntos, então eu não sei que problema familiar é esse.
tem família, todo mundo tem situações, né? Então, assim, eu não vejo problema grave que ele esteja mencionando, assim, não consigo de verdade trazer. Não vejo nada disso, estou surpresa mesmo sobre questões financeiras. Não sei o que ele está dizendo. E como é que se diz? Quem tem boca fala o que quer, né? Então tá tudo bem. É só respeitar a família do outro, como eu sempre disse desde o início. Cabeça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria trazer para vocês essa polêmica toda, começada por Vampeta, né? Em que Rafinha precisa sair do Barcelona por apresentar o quê? Problemas financeiros. Mas lembrando, pessoal, não se esqueçam de deixar o like de vocês, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? E como eu estava dizendo, pessoal, depois dessa declaração polêmica do Vampeta, né, no Redcast, de que Rafinha está passando por problemas financeiros e, consequentemente, familiares, e que isso está afetando todo o conjunto familiar, né? Tem ali pai, mãe, esposa, né? De que boatos surgiram de que o pai dele deixou de ser o empresário do jogador da seleção e passou a ser o seu sogro. Então o cara tirou o pai e colocou o sogro. E pelo que sei, o pai era interino, ou seja, temporário. E para mim, pessoal, essa estratégia de colocar um familiar, pai, irmão, primo, tio, certo? Para ser um empresário, não funciona. Por quê? Porque não é todo mundo que tem um skill de empresário, tá? Na cidade, a sabedoria que um empresário precisa ter para gerenciar, né, a carreira de alguém, gerenciar, no caso, a empresa, porque, querendo ou não, um jogador de futebol, mesmo que seja a pessoa física ali atuando em campo, é uma empresa, certo? Se você tratar esse jogador como uma empresa, ele precisa ter, o empresário por trás, o gerente por trás dessa empresa precisa ter um skill de empresário, né? Precisa ter habilidades corporativas. Por exemplo, o pai do Neymar Júnior, do ponto de vista empresarial, ele é um excelente gestor, porque ele não pensou o filho apenas como CPF, né? Um jogador qualquer, ele pensou como uma marca, né? A marca Neymar. E veja como ele transformou o nome Neymar Júnior em uma marca, como ele fez parcerias, como ampliou o patrimônio desde que o jogador iniciou lá no Santos, né? E você vê o quão mundialmente o Neymar é conhecido. E foi como um dos comentarista esportivo falou: como que um cara que ganha milhões por mês tem problemas financeiros? Como uma pessoa dessa não tem um planejamento financeiro? E a resposta veio do outro canal, em que fala que o pai redirecionava 80% do que Rafinha ganhava para as contas do próprio pai, certo? E há casos em que o jogador gasta com mulher, ostentação, festa, etc. E em um dos vídeos, né, que eu mostrei a vocês, foi perceptível que a esposa de Rafinha era quem ostentava comprando motorhome, exigindo viagens de jato particular, cosméticos, nem tanto cosmético, né? Porque para quem ganha milhões de euros, gastar ali, sei lá, 1.000, 2.000 euros em um produto ali, em um cosmético, não é tão pesado, né? Agora, qual a necessidade da esposa de Rafinha comprar um motorhome? Né? Qual a necessidade da pessoa exigir viajar somente de jato particular? Né? Como se o jato comercial fosse como pegar um ônibus, né? Pelo que ela transmite falar. Né? E detalhe, ela comprou sem o consentimento dele. Ou seja, arrumou uma bomba e jogou na mão dele. Só agora, esse motorhome está prestes a explodir. Pois quem vai querer comprar um motorhome desse, ainda mais lá na Espanha? Né? E quando ele mudar, por exemplo, lá para a região do Oriente Médio, lá nos Emirados Árabes, como é que ele vai trazer esse motorhome? Ele vai precisar vender.
E quem é que vai querer essa bomba? Né? E vou além, viajar de avião normal, uma vez ou outra de primeira classe, não é vergonhoso, né? Dependendo, se é até mais barato. Até porque qual o problema um jogador de futebol, o esposo de um jogador de futebol, viajar de avião? Viajar de primeira classe? Não tem problema nenhum. E se vocês forem buscar, a esposa de Rafinha é ex de um outro jogador chamado Léo Natel. E essa relação dela com Rafinha não tem mais do que 5 anos. Né? Vamos estabelecer 7 anos, né, que eles se conhecem. Tá? 7 anos. Se conheceram, passaram a sair, iniciaram o namoro, certo? E aí decidiram se casar. Né? Conheceram, começaram a sair, iniciaram o namoro e aí decidiram se casar. Em 5 a 7 anos é até ok, tá? Por haver um processo de evolução normal da relação, começar a se conhecer, seja eles se conhecendo, né? Ou como qualquer outro casal. Agora, em apenas 4 anos ocorrer tudo isso, começou a se conhecer, começou a sair, começou a namorar, começou a casar em 4 anos, acho isso extremamente precipitado, tá? Muito emocionado da parte dele em aceitar essa aceleração de processo e muito curioso ela querer que esse processo acelere tanto, né? E o pior ainda de não ter a maturidade, né, da parte de Rafinha de estabelecer limites, ou seja, dizer não, tá? Colocar um freio para esses gastos desnecessários que ela tem. Tá? Comprando um motorhome, exigindo viagens somente de jato particular, cosmético nem tanto, né? Como eu falei, cosmético comparado aos outros gastos, cosmético é o de menos. O problema está em eu comprar um motorhome desnecessariamente, tá? E isso tudo, pessoal, sinaliza como alguns homens, né, fracassam em não escolher a mulher somente pela beleza. Não observam quais são os hábitos dessa mulher, tá? Se ela teve relacionamentos anteriores, como foi o decorrer desses relacionamentos, por que terminou, tá? Não analiso se essa pessoa pode vir a somar na sua vida ou se a subtrair, tá? Ser apenas mais uma pessoa sanguessuga, porque a pessoa que ela tem um destaque financeiro, né, ela é bem sucedida, a chance dela ter uma pessoa que só subtrai, só suga dos seus recursos, né, é muito grande. E o curioso é que Rafinha foi bem sucedido no Barcelona, poderia ter sido muito bem sucedido na seleção brasileira, mas algo estava travando ele, tá? Algo tirava o potencial que ele tinha dentro de campo, tá? Um potencial que ele tinha dentro dele, ou seja, ficou travado, ficou bloqueado. E comenta aqui abaixo qual a opinião de vocês a respeito desse ponto, tá? E lembrando, pessoal, de não deixarem de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? E como eu estava dizendo, isso sinaliza no quão importante de nós sabermos com quem convivemos, tá? Com quem passamos boa parte do nosso tempo, com quem estabelecemos relações de namoro, de amizade, com quem a gente evolui ali de um namoro para como é que fala? Noivado e casamento, certo? Porque a escolha pode nos colocar em ruínas financeiras ou não, tá? Porque depende muito da pessoa com quem você vai fixar algo, tá? E a ruína não é somente financeira, é financeira, emocional, mental e dependendo até espiritual, tá? Porque há pessoas que nos edificam em todos esses sentidos, financeiro, emocionalmente, mental e espiritual, e tem outras pessoas que nos colocam em ruína, financeira, emocional, mental e espiritual, certo? Então a mensagem por trás dessa situação de Rafinha na seleção brasileira, né, e tudo que está envolvido com ele na vida pessoal é cuidado com quem você se deita, tá? Cuidado com quem você namora, cuidado com quem você se casa, cuidado com quem você escolhe como sócio, tá? Não misture família com negócios, tá?
Família e negócio tem que dar separado. Negócio aqui, família aqui. Cada um no seu quadrado, tá? Mas calma que o vídeo não acabou, tá? Pois essa história ainda teve mais um capítulo e dessa vez foi o pai, né? Como foi mostrei no vídeo, que Rafinha descobriu que o rombo milionário veio por parte do seu pai, Rafael Belloli, certo? E a bomba veio justamente onde? No mês de junho de 2026, bem durante a Copa do Mundo. E por isso que Rafinha estava tão mal nos jogos. Houve um racha, né, familiar, após a constatação de que o pai ficava com 80%, né, dos rendimentos que ele tinha ali com o Barcelona, com direito de imagem, né, de todo o rendimento que ele gerava ali com o seu trabalho. E convenhamos, né, quem é que não ficaria mentalmente sem cabeça, né, para se concentrar no trabalho, mesmo que fosse jogar bola, mas às vezes quando você não está com cabeça para se concentrar em algo, né, no seu trabalho, você não consegue ter executar de forma tão primorosa, certo? Então, crucificar o Rafinha não parece ser assim tão correto, até porque, bem provavelmente, algum de vocês já deve ter passado por uma situação parecida, né? Um momento ali que você não estava bem internamente, né? Estava com a cabeça para se concentrar 100% no seu trabalho e porque do seu lado pessoal estava ali, digamos, desorganizado, né? E a descoberta do atacante aconteceu quando o Rafinha tentou comprar uma mansão, né, avaliada em 10 milhões de euros. Tá? 10 milhões de euros. Ao lado da esposa, e aí ela ficou incentivando ele a comprar a mansão. E no momento da transação, o casal percebeu que não possuía o saldo esperado em conta, né? E ao analisar a situação, descobriu que o pai de Rafinha tinha ali redirecionado, tá, 80% dos seus rendimentos, né? E aí você vê, né, o próprio pai redirecionou os recursos do filho, não é? É mole a situação? E o acordo inicial previsto é de apenas 20%, tá? 20%. No entanto, o pai redirecionou o quê? 80%. E nisso, né, logo após a revelação do desfalque, o jogador cortou relações profissionais e contratuais com o pai. E como eu disse antes, a carreira e as decisões profissionais do atacante passaram a ser administradas pelo sogro, Alexandre Madeiro, que é o agente credenciado pela FIFA, né? E assim, não mudou, entre aspas, muita coisa, porque ele colocou o quê? Uma outra pessoa, digamos, familiar, né? O sogro dele, o pai da esposa dele, tá? Eu não acho que seja uma decisão tão assertiva assim, tá? Ao meu ver, ele deveria contratar uma pessoa mais profissional, né? Com skill de empresário, tá? Não que o pai da esposa dele, de Rafinha, não tenha lá algumas habilidades significativas, mas não mistura família com negócio, tá? Porque essa postura de adicionamento para a família para gerenciar negócio não é lá das melhores escolhas, tá? Como eu falei, nunca é bom misturar família com negócio. Com negócio é preciso ter 100% uma postura, ter decisões 100% racionais. Já familiares pesa muito a emoção, tá? E a decisão que muitos tomam quando a família. Ao misturar negócio com empresa, há um certo impedimento da pessoa tomar uma decisão 100% racional. E aí eu quero saber de vocês, tá? Deixa aqui nos comentários qual seria a posição de vocês no lugar do Rafinha. E obrigado por me acompanhar até o final. Lembrando que não deixem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.